Leandro. Temos aí alguns sobreviventes dessa semana ainda de carnaval para alguns, não é? Embora alguns de vocês aí estiveram até comigo hoje à tarde, lá na visita técnica à delegacia, foi muito legal, por sinal. Quem esteve lá, tenho certeza que gostou muito. A 35ª DP recebeu a gente muito bem. Foi bom, né? Muito bom. Já estou recebendo aqui até mensagens de outros alunos perguntando se vão ter próximos eventos como esse. Claro que sim. Inclusive na delegacia mesmo, nós temos as portas abertas lá, enquanto estudantes, enquanto advogados, para ter essa relação de proximidade com o poder público, na questão aí da circunscrição da 35ª DP, que vocês viram lá, que é uma delegacia muito atípica, uma delegacia que tem aí como característica principal ser uma central de flagrantes, e realmente é uma delegacia muito movimentada. Mas que bom que parece que foi bem proveitosa essa visita. Espero aí que os demais colegas, quando precisarem, tiverem essa necessidade, é só avisar. A gente faz de novo, né? Leandro me ajuda de novo, Leandro me ajudou muito nessa questão. A gente monta de novo aí uma lista com alguns colegas. Lá não pode, infelizmente, ter uma quantidade muito grande de alunos, mas certamente vamos ter oportunidade para que todos possam conhecer o funcionamento dessa delegacia. Valeu, Leandro. Obrigado, irmão. Bom, mas agora vamos ao que interessa da aula de hoje. Vamos começar o nosso conteúdo programático, visto que na semana passada nós tivemos ali um bate-papo um pouco reflexivo sobre todo o nosso semestre, tudo aquilo que a gente iria, de fato, passar a vocês, e iremos passar, na verdade, todo o nosso conteúdo voltado muito mais para a deontologia jurídica, no caso, o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, e também, especialmente falando, o Código de Ética e Disciplina também da OAB, que são aí as duas legislações, os dois codificados de normas que trazem aí, especificamente falando, o grande interesse dessa disciplina para vocês, que futuramente, ou já nesse semestre, já podem prestar, inclusive, o exame da OAB. Enfim, vamos lá então. Começando aí, falando de algumas muito polêmicas questões envolvendo o exercício da advocacia. O artigo 1º do Estatuto da OAB diz aqui: são atividades privativas de advocacia. E eu vou aqui provar a vocês que existem muitas pessoas se passando por advogados sem saber que o estão fazendo. Temos aí, muitas das vezes, estagiários com inscrição na OAB ou não, estudantes de direito e outros que nem são ainda estudantes de direito, já se passando e tentando, de alguma forma, realizar, executar atividades que são exclusivamente da advocacia. E lembrando que o advogado é aquele bacharel em direito que, após êxito no exame da OAB, que em 2 fases, ele tem a inscrição deferida pela OAB nos quadros aí do nosso órgão de classe. Bom, então vamos lá. Primeiramente, são atividades privativas de advocacia. Inciso 1 do artigo 1º. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Houve ali uma retirada do termo a qualquer e ficou postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Bom, segundo o inciso 1, eu só posso postular ao Poder Judiciário, lembrando, postular em nome de terceiros. Em causa própria, nós temos aí algumas exceções à regra, mas eu digo na qualidade de procurador, na qualidade de alguém que fala por um terceiro, você precisa o quê? Ser advogado no que tange a postulação, a propositura de ações no Poder Judiciário e também em juizados especiais. Lembrando,
que a Lei 9.099 de 95, a lei que regula os juizados especiais, ela diz que as demandas cíveis, por exemplo, até 20 salários mínimos, como o valor da causa, não precisam de advogado. Mas não pode ter, aí vem a questão, não pode ter uma pessoa advogando para esta outra quando a demanda for inferior a 20 salários mínimos, se ela não possuir a inscrição nos quadros da OAB. Eu tenho certeza aí, e já vou até aguardar um de vocês se manifestar, tenho certeza que já ouviram falar de muitos colegas que atendem clientes, ainda estudantes, fazem petições e dão entrada em juizado especial cível. Bom, isso aí é uma questão que envolve muita polêmica. Ah, mas ele não aparece no processo. Claro que não vai aparecer no processo. Ele não tem inscrição da OAB, ele não pode constar na procuração, ele não pode ter acesso ao processo eletrônico. E como que ele distribui a ação? Como que ele vai propor a ação? Enfim, são coisas que acontecem aí no dia a dia dos tribunais. Muito, muito mais, né, em sede de juizados. E eu me recordo várias vezes, quando eu ia nas audiências presenciais, agora ainda estão virtuais, poucas são presenciais, a gente sempre se deparava, em muitos casos, com estagiários de direito, ainda que com a inscrição da OAB, sentado na mesa de audiência sem a devida assistência do advogado. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E aí, mas aqui é juizado especial. Não, 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 não. Você não precisa de advogado quando não ultrapassa a 20 salários mínimos. Mas isso não significa que qualquer pessoa esteja habilitada e possa ter essa atividade que é privativa da advocacia. Vocês conhecem alguém que faz isso? Que atende pessoas para dar entrada em juizado especial? Prefiro nem comentar. Não, comenta, não precisa falar nome não, mano, pelo amor de Deus. Não, nome não vou falar não, né? Fala sério. Pelo amor de Deus. Infelizmente acontece, né? Mas assim, para você ter prova é meio complicado, né? Essas pessoas fazem isso. É melhor deixar para lá, deixa quieto. Então, vamos para o inciso 2 então, Ana. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Bom, a consultoria é aquela questão que o nome diz, de consulta. Você vai, através de perguntas, cobrar valores para ser consultado, seja de forma eventual ou de forma fixa, até com um contrato mensal de consultoria, onde você tão somente é pago para responder em forma de parecer, responder em forma até mesmo verbal, e a assessoria é quando você, então, atua diretamente em processo, ou seja, você vai lá e anexa, junta no processo sua procuração ou já propõe ação aí assessoria. Direção jurídicas são cargos diretivos que denotam o quê? Um aspecto jurídico. E tem que ser advogado. Como assim você vai ter uma função jurídica sem ser advogado? Vou dar um exemplo para vocês. O NPJ aqui da faculdade, o Núcleo de Prática Jurídica. A gente sabe muito bem que lecionar em graduação não significa que você precisa ser advogado. Não estou dizendo que não precisa por questão técnica. Não precisa por uma questão acadêmica. Mas o núcleo de prática jurídica, onde vocês têm lá professores, supervisores, advogados, só pode trabalhar quem tem a devida inscrição nos quadros da OAB. Diferentemente de uma sala de aula acadêmica, onde você pode ter um professor que não é advogado. Não há o menor impedimento legal para tal. Mas a atividade do NPJ, você obrigatoriamente, você tem que ser o quê? Advogado. Não advogado estagiário. Advogado principal com a inscrição regular junto aí à OAB. Aí vamos lá. Aí, Ana, já que você falou aí da questão de prefiro não comentar, eu acho que eu já falei para vocês e vou aqui repetir. Não lembro se eu falei na aula passada, porque às vezes a idade vai chegando e a gente vai esquecendo algumas coisas. Ainda mais sexta-feira antes do carnaval, né? Onde a cabeça já não estava muito boa, uma plena sexta-feira à noite. Bom, recentemente,
não sei se foi ano passado ou ano retrasado, 2 alunas desta faculdade, que não estão mais aí, elas foram me convidar para um coquetel de inauguração de um escritório. E, carinhosamente, eu recebi, e elas me trouxeram um convite muito bonito, com a data, com o horário, dizendo que ia ter um coquetel para receber os amigos, alguns convidados, para inaugurar um escritório de advocacia. E, naturalmente, né, eu fiz aquela pergunta que foi muito automática. Poxa, que legal! Quem é o advogado que está aí com vocês no escritório? As duas. Não, não tem advogado, não. Tem um amigo nosso que vai assinar as petições. Mas ele não vai ficar lá, não? Não, lá não. Enfim. Aí eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos voltar tudo do início. Eu não vou receber o convite, eu vou fingir que eu não vi nada disso, porque se eu tomar conhecimento, eu não vou poder prevaricar. Porque, inclusive, você está dentro da OAB. E aqui eu tenho uma função que me obriga, quando eu vejo esse tipo de situação que vai contra o estatuto da OAB e configura uma infração ético-disciplinar, que a gente vai ver mais à frente no nosso conteúdo, eu prefiro que vocês esqueçam que estiveram aqui. E, por favor, estou falando agora até na qualidade de professor de vocês. Não façam isso. Agora, daqui em diante, eu não posso mais permitir que vocês continuem com essa tentativa de exercício irregular da profissão. Enfim, foi extremamente constrangedor para mim, mas eu não tinha outra alternativa. Mas imagine eu estar nesse ambiente legitimando alunos de faculdade a constituírem um escritório e com cartãozinho, né? Que vocês sabem que fazem cartãozinho, não fazem, Ana? Cadê o Ana? Fazem. Colocam assessoria jurídica, especialista em causas trabalhistas, previdenciárias, juizados especiais, já vi foi de tudo. Esses status são muito engraçados, status do WhatsApp. Me divirto. Então, já que a Luana está com a língua solta aí, eu vou provocar ela. Então, Ana, é exatamente o que está acontecendo. É natural, as pessoas fazem até cartãozinho. Ah, mas quer dizer que o estagiário não pode fazer um cartão? Pode. Desde que ele coloque que é estagiário. Ele não pode colocar que ele é consultor jurídico, ele está, vamos dizer assim, oferecendo uma assessoria jurídica. Isso não tem o menor sentido. Desculpa. Deixa eu desligar aqui. Estou aqui do lado do telefone, perdão. Opa, deixa eu ver, alguém levantou a mão aqui. Quem foi? Fabiano, diga, meu amigo. Boa noite, professor. Professor, não sei se tem a ver isso aí. Eu estava dando uma lida no Estatuto de Ética, estava falando lá que a publicidade, a propaganda não pode ser feita. Aí eu não entendi se não era pelo advogado ou se era pelo estagiário. Essa situação que o senhor falou aí com a Luana, aí, eu lembrei disso aí, que eu estava dando uma lida nisso aí. Então, nós vamos falar mais à frente sobre essa questão da publicidade da advocacia. E, assim, é uma coisa que tem chamado muito a atenção, principalmente nessa nova modalidade de comunicação que são as redes sociais. Hoje você percebe que as propagandas utilizam muito, tanto o Instagram quanto o Facebook, inclusive com aquela possibilidade de você patrocinar para conseguir o alcance maior daqueles que você pretende atingir para oferecer um produto, um serviço. Então, assim, Fabiano, essa questão da publicidade, ela é para advocacia, não para estagiário. Mas a gente vai ver, inclusive daqui a pouquinho, olha aqui, ó. Vou chegar, me dá 5 minutinhos, Fabiano, que eu vou chegar lá e vou continuar um pouco o seu raciocínio. Plaza, essa questão não seria também captação de clientes? Isso não é vedado? Então, vamos chegar lá, calma. Que esse é o assunto mais polêmico que tem, Luana. Exatamente. A captação indevida de cliente, o que alguns chamam de prospecção de cliente. Criam esse nome bonito para parecer que você pode fazer. E a advocacia não pode ser confundida com atividade mercantil.
Você não pode sair oferecendo advocacia. Não é assim que o nosso estatuto, nem o Código de Ética, eles regulam a nossa atividade profissional. A advocacia, você pode sim, você pode fornecer um cartão de contato, você pode até manter uma página em rede social, mas que seja uma página discreta. Você não pode colocar processos que você trabalhou. Enfim, vamos chegar lá, porque inclusive teve agora recentemente uma alteração pelo Conselho Federal da OAB de algumas regras que ainda trazem muita polêmica para a advocacia, principalmente um conflito muito grande da jovem advocacia com uma advocacia mais ortodoxa, uma advocacia mais antiga. E aí a gente fica, eu me sinto aí no meio desse furacão, eu já não sou jovem advogado, mas também não sou da velha guarda, eu estou nesse meio e eu tenho minhas posições aí um tanto quanto complexas. Mas vamos falar sobre isso, mas Laza, só para não antecipar a aula. Oi, Ivan. tá, não, uma coisa rápida. Você deve saber, não sei se você sabe, né? Ali nas portas de Light, SEDAI, geralmente tem alguns indivíduos ali, né? Fazendo esse trabalho aí para captar cliente. Como que fica a fiscalização? Quem faz a fiscalização? É a ordem? É a polícia civil? Quem é que fiscaliza isso aí? Então, Ana, vamos lá. Eu estou rindo aqui porque eu não posso falar uma coisa. Em 2019... Fala pra gente, ninguém vai contar, não. Não, olha só. Em 2019, a quem compete essa fiscalização, eu posso te afirmar que é a OAB. Tá? Então, tudo aquilo que acontece ali, frente à Light, frente à SEDAI, frente ao INSS, a responsabilidade é exatamente de quem está aqui falando com vocês. Em 2019, eu fiz uma operação ali da OAB. E eu mesmo fui nessa operação com outros advogados aqui da Comissão de Ética, da Comissão de Prerrogativas, e fomos todos à paisana, bermuda, chinelo, camisa de malha, e nessa operação nós pegávamos o cartãozinho com o que a gente chama de coiote. Eu fui em vários escritórios que me levaram. Chegando nos escritórios, estava de cara com o advogado, e a gente estava ali dando ciência que seria instaurado um procedimento ético disciplinar contra cada escritório daquele. E fizemos. Foram 9 escritórios que nós, então, temos ciência de que eles cometeram uma falta grave ética junto à OAB, junto à advocacia, estão no procedimento, estão sendo punidos, tá? Alguns já foram, outros estão sendo ainda, mas eu confesso a você, eu estou rindo aqui, Ana, por quê? Eu confesso a você que durante a pandemia a gente acabou deixando um pouco correr frouxo de novo, e voltaram tudo. Mas já tem uma outra operação dessa que eu não posso falar a data, nem quando vai ser, nem como vai ser, mas já tem uma operação dessa prontinha, a gente brinca para ser deflagrada, tá? Vai ter uma operação em breve aí, fiquem tranquilos. É isso, assim, eu como trabalho lá no juizado, acho muito engraçado, porque, assim, ações da Light, quando a parte é autora, cara, geralmente é um grupinho de advogados, é aquele grupinho certo, que eu já sei até o número do OAB do indivíduo. Sim. Eu falo, Jesus, ele sempre tá pelo autor, e o da Light, eu sei quem é o advogado da Light também, mas aí ele é o cara que tá sempre no polo passivo, ele sempre tá ali, mas é uma coisa distinta. Agora, quando é parte autora, geralmente parece um grupinho de advogados que eu falo, cara, está estranho, entendeu? Será que eles se chamam especialistas na live? Será que o cartãozinho deles está falando assim, especialistas em demandas contra a Light? Aí eu fico rindo, né? Porque já sabe o que é, né? Sim. Então, assim, eu já vou alertando a vocês, em breve vocês vão ter aí, vão divulgar isso, aliás, divulgar não, vão registrar o fato e vamos divulgar depois que fizemos essa operação, já está prontinha, já vai ser deflagrada, estão dando até nome já para essa operação, igual fizeram na Lava Jato, não tinha as fases. A primeira que a gente fez em 2019, se eu não me engano, foi Operação Coiote, uma coisa assim. A segunda agora já tem outro nome que eu não sei, o pessoal está ali na criatividade, elaborando um nome bem interessante. Mas vai ter em breve, tá? Vocês vão saber, que eu não posso falar, desculpa. Mas em breve vai ser realizada. E
é muito engraçado, tá? Você não tem noção. Como é engraçado. Eu entrando no escritório de bermuda, de chinelo, de camiseta e dando de cara com os advogados, realmente foi uma questão bem interessante. Só um minutinho. Desculpa. Então, continuando aqui, mas fiquem tranquilos, Fabiano, Luana, vamos ter um momento da aula, acho que hoje não, mas para falar exatamente sobre isso, inclusive a captação indevida de clientes. E eu sei que é uma questão polêmica, mas vamos falar muito sobre essa questão do Instagram e Facebook, que muitos advogados estão utilizando essas páginas como forma de angariar clientes. E existem alguns limites que têm que ser impostos pela própria OAB para que a advocacia não se torne, com todo respeito, eu acho que eu não sou contra a evolução do marketing, eu não sou contra a estratégia realmente de empresas, mas a advocacia não combina com TikTok, com dancinha, sabe, com músicasinhas ridículas, desculpa, mas não combina com isso. E aí, muitas vezes, a gente percebe uma classe sendo achincalhada por pessoas que produzem jargões, fazem... Eu lembro de uma recente agora, lá no Paraná, que foram punidas, inclusive, duas advogadas de direito das famílias que faziam uma dancinha do divórcio, uma coisa horrorosa, lamentável, vergonhosa. Aquilo não é forma de você dar publicidade a seu trabalho, que é uma forma de ridicularizar a nossa classe. Oi, Isabelle, diga. Professor, mas nesse sentido aí de dancinha de TikTok, o marketing digital, como um todo, ele vai evoluindo, correto? Sim. Então, não no sentido de ridicularizar, mas usar esse meio assim, só está acompanhando a evolução. Desculpa, o teu áudio está um pouco ruim. Vi que você falou que deveríamos acompanhar a evolução. É o que eu estou falando para você. Isso é uma discussão interessante. Eu tenho a minha opinião. Eu respeito a opinião de quem acha que, de fato, a advocacia tem que se afastar um pouco dessa maneira ortodoxa de caminhar durante os anos e dar oportunidade a esse tipo de marketing. Eu, Isabel, particularmente, eu sou contra. Eu acho que... Posso falar? Pode, Mara, claro. Eu acho que a questão aí, o divisor das águas, é justamente o decoro. Sim. Eu acho que não é tão somente a dancinha, mas eu acho que a forma como fazem a dancinha. Então, assim, eu cresci vendo uma advocacia ser muito respeitada. E confesso a vocês, hoje a gente tem um conflito muito grande de jovem advocacia com a advocacia mais antiga. E a gente precisa ter o meio termo. Eu acho que a gente, como a Isabelle falou, a gente tem que acompanhar a evolução. Mas a Mara tocou num ponto muito importante. É acompanhar a evolução, mas manter o decoro, manter a liturgia, que sempre foi o pilar da advocacia. Na base do respeito, né? Sim. Assim, Mara, eu fico muito triste quando eu vejo um advogado em rede social, por exemplo, xingando, gritando, fazendo, sabe, piadas do mundo jurídico. Não que não aconteça, mas isso tudo acaba sempre afrontando a imagem da advocacia. E só quem está perdendo com isso somos nós. Porque eu vejo aí, eu falo isso para não direcionar os jovens, mas direcionar aqueles que não têm limite em redes sociais. Eu vejo muitos advogados começando em redes sociais, e assim, desculpa, vou ser bem claro aqui com vocês. A pessoa pegou carteira da OAB agora, na segunda-feira. Na terça, cria um Instagram com um nome assim, Explicando o Direito. Pô, desculpa, a pessoa pegou a carteira agora. E já cria um blog, um Instagram, uma página explicando o direito. Sabe? São coisas que a gente tem que ter muita cautela. Fora essa questão também que tem tem um ranço
desses coaches, mentores que vendem cursos aí na internet, que enganam todo mundo. E eu vejo, desculpa a expressão, sexta-feira à noite pode, né? Eu vejo um monte de trouxa pagando esses cursos. O cara quer te ensinar uma coisa que nem ele sabe fazer. Exatamente. Há pouco tempo eu vi um coach aí, metido a coach, com, não sei, 100 mil seguidores, dizendo que vendia um curso maravilhoso. Aí, no curso, ele entrava correndo, dançando, pulando. Um monte de idiota pagaram aquilo. O cara dizendo que ia ajudar a você a prospectar cliente, a fechar 10 contratos por mês com cliente, aprender a advogar num ramo do direito. Eu fui puxar a ficha do malandro, fui mesmo. O cara tem 8 processos em mais de 15 anos de advocacia. Realmente, ele é o cara, ele é o advogado mais famoso. É um cara de pau. É um cara de pau. Só que isso, Mara, tem, especialmente, jovens advogados que caem nesse conto do vigário. E eu sou muito cético quanto a isso. Eu desconfio logo. E já coloquei para correr aqui do amigo vários vezes que queriam vir aqui dar palestra. Que eu sou coach, que eu sou mentor, que eu sou... Fora que todo mundo agora é professor. Já tem essa. Todo mundo agora virou professor. Com todo respeito, eu faço isso há 15 anos, lutei tanto para conseguir. Hoje eu vejo pessoas que pegaram a carteira, já montam o Instagram, professor fã de tal. Pô, pelo amor de Deus. Desculpa que eu estou meio rabugento hoje. Me perdoe. Bom, eu já vejo o ouro de uma maneira meio diferente. A coisa faz parte da... Desculpa aqui. Deixa eu só fechar o som aqui, aí você abre, rapidinho. Abre de novo o som, por favor. Eu já vejo o decoro de uma maneira meio diferente, entendeu? Pode ser por eu ser nova. Assim, eu acho que tem que haver o respeito, sim, à profissão, à postura e tal, mas eu acho que também sempre é bom acompanhar a evolução da sociedade como um todo, entendeu? Sim, Isabélia, eu concordo com você. Eu acho que a gente pode, sim, usar essa ferramenta, que é maravilhosa, de alcance, para com até clientes, mas desde que faça de uma maneira respeitosa, de uma maneira em que você demonstra a nobreza da sua profissão. Eu acho que a gente precisa realmente, Isabel, ter esse diálogo. Por quê? E tentar chegar a um denominador comum para que você possa, sim, utilizar esses novos mecanismos de atingir pessoas, até para você ter clientes, não vejo nada contrário a isso, mas de uma forma que você não mercantilize a advocacia, como já diz aqui nosso próprio estatuto, bem como você não ridicularize, que é um outro grande problema. E aí, nós vamos ter aí mais à frente esse debate, eu acho que é um momento muito importante, inclusive, essa questão da publicidade da advocacia, eu até iria sugerir a vocês, como nosso TED para a segunda avaliação, eu acho que é extremamente importante, inclusive, da gente fazer essa aula como TED, onde, de repente, algum grupo fosse responsável por ser mais, vamos dizer assim, ser mais vanguarda, mais atual quanto à publicidade, e um outro mais ortodoxo, e a gente ali verificar essas opiniões antagônicas, porque é assim que a democracia funciona. Você vê alguém divergindo de você, ele não é seu inimigo, pelo contrário. Ele pode fazer com que você raciocine, com que você entenda, com que você evolua, e, de repente, cedendo um pouco de cada lado, eu acho que a gente vai chegar a um consenso. Mas, assim... Tuasa, assim, você está falando essa questão das dancinhas, se posicionando contra. Eu também sou contra, porque você para pensar, a advocacia, ela está na mesma hierarquia, no mesmo patamar, né, assim, de acordo com a lei, com o Ministério Público e com a magistratura. Então, assim, eu acho que isso é meio que ridicularizar a profissão, porque você não vê um Ministério Público fazendo isso, você não vê um juiz fazendo isso, em regra, né, a gente não vê. Agora, o advogado fazendo isso, parece que o advogado quer ser blogueiro, quer trabalhar com humor, ele deveria procurar um outro ramo de atuação, um outro meio de ganhar dinheiro, né? Não trabalhar na justiça. Complementando o que a Luana está dizendo, no mínimo, se vir um magistrado ou então um promotor, né, do Ministério Público fazendo algo que o advogado faz,
No mínimo, ele é exonerado, no mínimo. Não, ele não é exonerado, não, ele é aposentado, porque Ministério Público e juiz, depois de 3 anos, eles se tornam vitalícios. Então, a punição ela é aposentadoria compulsória com os proventos proporcionais, integrais, né? Essa que é a punição de Ministério Público e de juiz. E o advogado... Mas por enquanto, né? Porque já está para trocar isso aí. A gente tem que se ater o que está na lei, por enquanto, né? Isso aí que está na lei, a gente tem que se ater isso aí. Mas o que o Renan falou, e eu até concordo com ele, é que existe uma punição, ainda que a punição seja cair para cima, como a Luana bem mencionou. E eu espero, Renan, que realmente... Maravilha, hein? Depois de 3 anos faz uma merda e se me aposento tranquilão. Para que trabalhar, né? Para quê? Para quê? Era isso? Ou seja, é um prêmio, né? Um prêmio para o péssimo profissional. Enfim, mas o que o Renan traz aí é mais ou menos uma analogia que deve ser feita. Tanto se cobra da função da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e eu vejo hoje uma falta até mesmo de estreitar ao advogado esse tipo de conduta. Então, assim, é um debate muito interessante. Eu não quero me alongar, porque senão a gente vai ficar aqui 10 aulas falando sobre isso, mas eu queria, caso vocês aceitem, uma opinião minha aqui, uma sugestão, para a gente fazer o nosso trabalho de avaliação. Eu acho que o tema publicidade na advocacia seria um tema maravilhoso para a gente até coletar de vocês opiniões favoráveis e contra uma evolução, o uso maior da tecnologia como forma de alcance à eventual publicidade na advocacia. Depois a gente conversa sobre isso, mas fica aqui a minha sugestão, tá bom? Caso vocês entendam um outro tema melhor, me tragam, a gente muda sem o menor problema. Eu sempre gosto de sugerir apenas. Opa, Fabiano. Está me ouvindo, professor? Consegue me ouvir direito? Consigo bem. O que acontece? É só uma observação. Com respeito ao que o Renan falou aí, ele disse que a magistratura pode sim ser demitida do cargo. Aconteceu com um juiz há pouco tempo agora, se não me engano foi em São Paulo, ele foi demitido do cargo, entendeu? Ele saiu da magistratura, não faz mais parte do quadro da magistratura, não foi aposentado compulsoriamente, e outros fatos que aconteceram, juízes que já estavam na magistratura há 4, 5 anos, quando aposentados compulsoriamente, recebem proventos proporcionais. Ou seja, não é uma punição que venha a trazer benefício, e sim malefício. Se o cara, de fato, ele tem 30, 40 anos de magistratura, é diferente do indivíduo que entrou agora e tem 4, 5 anos, entendeu? Só essa observação. A gente entende também que os próprios tribunais, eles são corporativistas, porque estariam punindo o próprio colega. E eles querem deixar, até para que eles não sejam punidos, caso façam alguma besteira. Mas o debate é bom. Obrigado aí, só continuar, senão a gente não sai desse tema, que nem é o tema da aula de hoje. Mas, assim, importantíssimo, e gostei de ver vocês aí bem antenados nessa discussão bem atual sobre publicidade e advocacia. Mas vamos chegar lá, vamos ter uma aula somente sobre publicidade, prometo a vocês. Aliás, ainda que não tivesse, eu teria que mudar e colocar uma aula específica, porque eu já vi que vocês gostam desse assunto. Bom, parágrafo 1º do artigo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus. Bom, vocês sabem muito bem que habeas corpus é um remédio constitucional onde qualquer pessoa poderá tentar, junto a um tribunal que, de fato, tenha uma autoridade coatora de liberdade de alguém, e qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Não precisa ser advogado. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Isso aqui, na verdade, eu adoro esse parágrafo 2º. Sabe por quê? Quando uma empresa precisa dar entrada no seu contrato social, na junta comercial, quando essa mesma empresa altera o seu contrato social, em todos esses atos, eles precisam do quê? Da assinatura de um advogado. E o advogado cobra por isso. Então, eu adoro esse parágrafo 2º. Muitos dizem, é um absurdo. Não, tá certo. Eu defendo a minha classe. O advogado tem que analisar o contrato, juridicamente falando, não é agente comercial, não é um contador, com todo respeito da função do contador.
Quem tem que analisar os riscos de um contrato social, de uma alteração no contrato social de uma pessoa jurídica, que vocês já viram lá em direito empresarial, que é uma constituição de uma empresa, o contrato social, quem são os sócios, qual é o objeto, capital social, tudo isso tem que ser analisado por um advogado. Claro que especialista, de preferência especialista em direito empresarial e direito civil, né? Os dois. Mas, enfim, eu acho maravilhoso porque agora tem que cobrar. E fico revoltado quando escuto um advogado amigo falar: Rodrigo, eu dei só uma rúbricazinha no contrato social e não cobrei. Está errado. Isso é falta de ética, porque tem que cobrar. Advogado não pode trabalhar de graça. Você quer trabalhar de graça? Não dá para ser quebra-galho, né? Você quer trabalhar de graça? Porque é muito bonito, eu quero fazer advocacia pro bono. Faz o seguinte, concurso para defensoria pública. Aí você vai ajudar quem não pode pagar, mas você vai receber por isso. Não vem como advogado particular dizer que tem que fazer atividade pro bono, atividade social. Desculpa, eu não sou exemplo para ninguém, tá? Já fiz muito isso e sou um idiota. Mas não façam isso. Valorizem a função de vocês. Eu acho que tinha que cobrar até a consulta. Não. A consulta deveria ser a mais importante a ser cobrada. Porque tu vai no médico, o médico nem olha nada, fala, passa o exame e você paga a consulta. Por que tu não vai pagar a consulta do advogado? Exatamente. O médico te olha, diz que é virose. Vai no veterinário e cobra a consulta. O veterinário cobra a consulta, pô. Aí tu chega no advogado e fala, não, paga consulta não. Tem que pagar. Eu acho. Tá certo. Perfeito. Que vocês continuem pensando assim. Espero que sim. Eu acho que ser mensal, só que isso não vai colar, né? Porque você tem um custo, né? Agora nem tanto, né? Mas, pô, você gasta o seu tempo para ficar acompanhando o processo. Você tem todo um custo de escritório que você não leva isso em conta. Vamos botar pela área trabalhista, que foi uma coisa que eu passei. Tinha um escritório que, depois de 10 anos, recebeu uma ação trabalhista de 1 milhão. Tudo bem, mas durante esses 10 anos, se for contar tudo que ela já gastou, saiu elas por elas. Aí não dá, né? Sim. Mas, Cristiano, eu vou além do que você falou. Você não pode apenas fazer uso do direito de cobrar uma consulta, porque um escritório tem um custo de internet, de telefone, de água, de luz, de condomínio, de aluguel. Tem que lembrar uma coisa. A sua função é vender seu conhecimento. Vocês estão estudando, estão no período agora, olha quanto vocês já gastaram nessa brincadeira de faculdade. Com mensalidade, com transporte, com alimentação, com vestuário, com livros. Oi? Vadimeco toda hora. Então, exatamente, toda hora. Direito à legislação, muito da hora. Daqui a 6 meses tem que jogar um livro fora. E aí, o trabalho de vocês é intelectual. Não vem essa de que você não vai ter gasto nenhum, que você me respondeu em 10 minutos. Problema. Eu te respondi em 10 minutos porque eu estudei 5 anos, fora que vocês vão estudar mais, em pós-graduação, em atualização, para te responder em 10 minutos. Então, lembre do seguinte... Competência técnica tem preço, né? Exatamente. A questão é, vocês vendem o conhecimento, o intelecto de vocês vale muito, e valorizem isso. Tá? Não deixem de valorizar nunca. De graça só para a família que vai encher o saco no churrasco de final de semana. Olha, eu vou além. Quando for família, cobra o dobro. Vai por mim. E se não quiser pagar, você se livrou de um problema. E nunca mais te perguntam nada. Acredite. Pô, perde até amizade em alguns casos, né, professor? Olha, amizade paga a conta, Vinícius? Desculpa. Paga a conta? Paga. Então, quando chega a tua conta de luz, você vai falar assim, não, eu tenho amizade. Não. Tem que ter o amigo não coloca o outro em má situação. É verdade. Começa por aí. Com certeza. A gente tem que pensar da forma empresarial, né? Exato. É uma empresa que tem que funcionar, uma empresa jurídica. Nós somos advogados, mas tem que pensar de forma empresarial, pô. A gente tem que ter lucro. Lucro paga as contas. Cristiano, você falou exatamente o que a gente precisa entender. Você tem que lidar com a sua carreira na advocacia como uma empresa, ainda que uma empresa individual.
Você tem que lidar com o seu escritório com receita, com despesa, com fluxo de caixa, com perda, mas nunca com atividade filantrópica. Se você confundir isso, aí, com todo respeito, eu vejo aí muitos que confundem isso, aí não pagam a anuidade da OAB, perdem o escritório que não paga aluguel, não tem dinheiro para, de repente, andar bem vestido, mas o cara vive fazendo coisa de graça, ou vive só pegando o processo para receber ao final. Quem disse que o advogado é obrigado a receber só ao final? De onde tiraram isso? Se o processo demora 4, 5 anos e foi improcedente, e o teu trabalho? Eu assumi o risco. Assumir o risco não. Você errou. Tem que cobrar para o seu trabalho, ainda que seja mínimo. Ainda que seja, mas a pessoa não pode pagar. Manda ele pagar R$50 por mês durante o processo. Sabe por quê? Se você tiver 20 processos assim, você tem R$1.000 de caixa no mês para ajudar a pagar suas contas do escritório. E R$50, todo respeito, qualquer cliente pode pagar. Se ele não puder te procurar, você manda ele sair para onde? A Defensoria Pública. Não se assustem não, que acho que eu estou meio azedo hoje, tá? Mas é só uma necessidade. Eu não acho que você está azedo, não. A disciplina é ética, é isso mesmo. Então, porque assim, é uma disciplina que ao mesmo... Professor, o senhor está coberto de razão. Coberto de razão. Quem quer trabalhar com filantropia, faz concurso da Defensoria Pública. É muito simples. Sabe por quê? Assim, essa disciplina, vocês podem se assustar de vez em quando comigo, eu vejo o lado docente para ensinar vocês, mas, ao mesmo tempo, eu tenho minha veia na advocacia. Então, é natural que, de vez em quando, eu perca um pouco o limite aqui do bom senso e fale algumas besteiras, mas são besteiras construtivas, tá? Por favor. É para que vocês realmente não errem, como eu errei muito, e vejo muitos colegas errando. Então, por favor, recebam essa, vamos dizer assim, esse modo azedo do Rodrigo, de vez em quando, como alguém que carinhosamente não quer que vocês passem pelo que eu já passei e pelo que vocês não devem passar jamais. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. É muito comum, e eu particularmente não vejo nada demais, mas a OAB não permite. Como funciona um escritório que muitas vezes o próprio advogado também é contador? Conheço vários assim. Um próprio exemplo, posso citar aqui a vocês, o nosso professor Zé Carlos, grande irmão. O Zé Carlos, hoje ele é criminalista, mas antes de ser advogado, ele era contador. É normal, eu tenho muitos amigos que são advogados e também são contadores, e são regidos por conselhos diferentes, OAB, o CRC, pagam anuidade nos dois e utilizam o mesmo espaço como escritório para os dois, advogado e contador. Mas você não pode divulgar uma placa dizendo que você é contador e advogado. Por esse parágrafo 3º, você pode ter até o mesmo endereço, mas tem que ter 2 placas naquele escritório, ou 2 cartões diferentes teu, um como contador e um como advogado. Você não pode colocar na mesma divulgação suas 2 funções. Claro, para currículo seu, não tem problema, mas para divulgação, a OAB, através do seu estatuto, que é uma lei ordinária federal, ela veda. Bom, o artigo 2º do nosso estatuto, na verdade, ele não é do nosso estatuto. Eu vou ler para vocês aqui a nossa Constituição Federal, lá no artigo 133. Quer ver? Olha só que interessante. Lembrando que a Constituição é de 88 e a lei, que é o Estatuto da OAB, é de 94. Aqui diz, artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Olha o que diz o artigo 133 da nossa Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Ou seja,
O parágrafo 3º diz aqui o seguinte: no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. O artigo 5º nada mais do que ele reproduz o artigo 133 da nossa Constituição, mas de forma separada e colocando nos limites desta lei. Que a Constituição fala da lei, mas a lei é exatamente essa que nós estamos aqui visualizando, que é o Estatuto da OAB, o qual, principalmente, e nesse momento eu vou falar muito com vocês quando chegarmos lá, o artigo 7º, o artigo 8º, que trata lá dos direitos da advocacia, as prerrogativas da advocacia. Mas o mais importante, que tiveram aí um ganho em 2019 com a lei de abuso de autoridade, que tornou crime a violação das prerrogativas do advogado. Mas do advogado no exercício da sua função. Não é o advogado tomando cachaça no barzinho que brigou com alguém, não, pelo amor de Deus. É o advogado no exercício da profissão. Vamos chegar lá. Ó, parágrafo 1º do artigo 3º. Bom, rapidinho. O 3º diz que o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na OAB. Inscrito na OAB significa o seguinte: bacharelado do curso de Direito concluído e exame de ordem aprovado. Aí diz aqui: exercem atividade de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio, a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Então, percebam, até os advogados públicos, eles também são regidos por esse estatuto, porque é a OAB, com essa lei, não é uma resolução, não é um ato, é uma lei ordinária federal que a OAB tem como forma de regular a atividade da advocacia pública e advocacia privada. Achei interessante que até as fundações da administração indireta entram nisso, né? Todas e qualquer. Por exemplo, ó, o nosso professor Fred, de Direito Administrativo. O Fred, ele é procurador municipal aqui de Mangaratiba, concursado. O Fred tem OAB, ele tem que ter inscrição nos quadros da ordem para o concurso. O Fred, ele é regido pelo Estatuto da OAB, além do regime jurídico próprio lá da lei orgânica do município de Mangaratiba. Mas a lei que rege a advocacia pública e privada é o quê? É o Estatuto da OAB. Mas ele não pode advogar contra a fazenda pública, né? Não. Isso aí vamos chegar lá daqui a pouco, nas próximas aulas, impedimento e incompatibilidade. Tá. Fred impedido. Ele pode advogar normalmente, exceto contra a fazenda pública que o remunera. No caso aí, o município de Mangaratiba. Mas causas federais, estaduais... Todas. Entendi. Só não pode contra a fazenda pública que remunera ele. Entendeu. Então, vamos lá. Cadê onde que eu parei? Parágrafo 2º. Agora a parte mais importante das aulas de hoje. O estagiário de advocacia regularmente inscrito, ou seja, a partir do 7º período, você pode dar entrada na sua inscrição de advogado estagiário junto à OAB, com a declaração de que você está matriculado pelo menos no 7º período, 7º, 8º, 9º ou 10º, e ainda que você está matriculado no núcleo de prática jurídica. Mas eu já fiz o NPJ e estou pagando matéria no 10º período. Você precisará de uma declaração de um escritório de advocacia conveniado com a OAB, de que você faz estágio lá.
Aí você pode requerer essa inscrição como advogado e estagiário. E aí você pode praticar todos os atos previstos no artigo 1º. Quais são? Postular ao órgão do Poder Judiciário, ao juizado, consultoria, assessoria e direção jurídica. Mas, olha aqui, em conjunto com o advogado principal e sob responsabilidade deste. Bom, isso significa que o estagiário ele pode exercer todas as funções da advocacia, desde que ele esteja assistido por um advogado principal. Ponto final. O que não pode é o advogado estagiário tentar praticar essas atividades que são privativas da advocacia sem estar devidamente assistido. Aí já se torna um exercício irregular da profissão, que é crime, inclusive. Bom, essa assistência tem que ser presencial, né? Presencial, com certeza. Não tenha dúvida. Aí vamos lá. Artigo 3º, A maiúsculo. Os serviços profissionais de advogado são, por natureza, técnicos e singulares, quando comprovada a sua notória especialização, incluída aí atualmente pela Lei 14.039 de 2020. O que acontece? Esses serviços profissionais são técnicos. Inclusive, estão tendo mudanças até na questão de contratação, dispensando licitações de serviços jurídicos técnicos especializados. Ou seja, podem ter advogados com uma especialização necessária para uma função pública. E aí o Estado, como digo, o Estado como um todo, ele pode dispensar uma licitação, um concurso e contratar diretamente este profissional da advocacia. Isso aí foi muito importante para a nossa classe. Aí vamos lá. Considera-se notória especialização profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou seja, permita demonstrar que o trabalho é essencial e o mais adequado para um contrato que seja satisfativo quanto a seu objeto. Aí vamos agora para a gente finalizar nossa aula. Nulidade de atos privativos da advocacia por pessoa não inscrita na OAB. Eu acabei de falar aqui, a pessoa que não é advogada, aí, Luana, o cartãozinho. E a pessoa que é estagiária, mas se passa por advogado. Aquele ato é nulo. Imagina o seguinte, olha que prejuízo. Um estagiário com a inscrição vai para uma audiência com o cliente. E o advogado principal não está lá acompanhando. Inicia essa audiência e esse estagiário passa despercebido. Começando a audiência, esse estagiário faz pergunta para a testemunha da outra parte, a testemunha responde, fica tudo consignado na ata da audiência. Durante a audiência, o advogado da outra parte percebe, doutor, cadê a sua OAB? Não vai se identificar? O juiz não percebe que é estagiário, não advogado. E aquelas perguntas que foram realizadas? E os atos que foram praticados? São nulos. Eles serão excluídos daquele processo. Então, as perguntas que foram ali efetuadas por aquele estagiário se passando por advogado de forma ilegal são nulas. Tá, mas o estagiário ele não é crime, ele não constitui transgressão fazendo Sim. isso? Então, olha aqui, ó. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Ou seja, o juiz deverá, inclusive, oficiar a delegacia policial da circunscrição de onde ocorre a audiência para o quê? Para requerer, através da notícia crime, que se aprecie essa suposta, vamos dizer assim, essa suposta irregular atuação do advogado, que não é advogado. E aí também passa o quê? A responder aí, talvez capturado, aí vai depender da delegacia, do inspetor, do delegado de plantão que tiver acesso, capturar como exercício ilegal da profissão,
pode capturar estelionato. Se ele recebeu dinheiro como advogado e não era, não é estelionato? Não pode. Sim. Sanção civil, por exemplo, a parte pode ter tido um prejuízo no processo pela nulidade do ato praticado por alguém que não é advogado e se passou por tal. Processo civil indenizatório, compensação por danos morais, danos materiais, se for o caso. E administrativas. A própria OAB recebe esse ofício também para apuração. Se for estagiário, se passando por advogado, a OAB instaura o quê? Um procedimento ético-disciplinar contra o estagiário. Se for uma pessoa que não é estagiária, a OAB nada pode fazer. Porque nós só podemos instaurar procedimento contra quem tem inscrição, seja de estagiário ou seja de advogado. Acontece muito isso. Juízes mandam para a OAB apurar sobre estagiário se passando por advogado. Só que a carteira de estagiário tem prazo 2 anos, podendo mais 1 ano ser renovado. E quando eu verifico lá, quando ele cometeu aquele fato, o que acontece? A carteira já estava vencida. Então ele não era estagiário. E aí o que eu faço? Eu tenho que fazer um parecer, dar um despacho, respondendo que não compete à OAB instauração do procedimento ético-disciplinar, uma vez que, na época do fato, o requerido sequer era inscrito regularmente nos quadros da ordem, seja como advogado ou seja como estagiário. Aí vamos lá. Flávio, mesmo que teve um habeas corpus? Uma pergunta? O Eduardo, pois não. É assim, até se for, no caso, um habeas corpus, que qualquer pessoa pode fazer? Isso. Pode. Habeas corpus não tem problema, não tem nenhum prejuízo. Sim, mas e se ele for estagiário e assim, se falar que é, entendeu? E entrar com... Não, ele pode, no habeas corpus, se portar como sendo uma pessoa natural. Quem não pode no habeas corpus é se passar por alguém que não seja, como advogado. Aí ele pode ser responsabilizado não só pelo exercício ilegal da profissão, mas também por falsidade ideológica. Entendi. Ou seja, ele pode ter, desde que não diga que é advogado, porque não é. Aí vamos lá. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido. Olha aí, por exemplo, se o Fred movesse uma ação contra a Mangaratiba, é nula, porque ele não pode. No âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Ou seja, suspenso. O advogado pode ser punido, já vi isso mais à frente, junto à comissão de ética, e ter suspensão de 30 dias, 60, 90, ou suspensão até que pague, preste contas para o seu cliente o dinheiro que ele reteve. E suspenso não pratica ato. Licenciado. O advogado pode pedir licença para exercer uma atividade incompatível. Por exemplo, o advogado vai exercer uma função pública e aquela função pública é incompatível com a advocacia. Ele pede licença. A OAB dele fica licenciada. Ele não pode atuar naquele período. Lázaro, diga. Rapidinho. Um rapaz se forma, passa na OAB, começa a advogar. Qualquer um rapaz, uma moça, porque agora não tem mais esse impedimento do gênero, né? Aí vamos dizer que ele advoga 5 anos, faça a prova para delegado de polícia. Aí ele assume o cargo público. Ele vai ficar impedido? Incompatível. Incompatível, né? Isso. A incompatibilidade de delegado de polícia é incompatível. Como é que funciona isso? Ele suspende a OAB? É automático? Não, não é automático. Ele tem que informar a OAB e aí, com essa incompatibilidade, ele perde a inscrição da OAB. Ele sai da OAB. Mas aí, a validade do concurso ele perde também? Não perde. Aí, quando ele aposentar, ele pode novamente requerer a inscrição, sendo que não é mais o mesmo número. Sim, mas a prova que ele fez tem validade. Tem sim. Tá bom. Não tem problema nenhum. Obrigada. Bom, para a gente finalizar aqui, então... Flávio. Oi, Ana, pois não.
Em relação a essa questão de advogado suspenso, eles são impedidos de praticar os atos, né? Isso. Aí, de acordo com esse artigo que você acabou de ler. Vamos. Só que, às vezes, com a gente, às vezes a gente está trabalhando e ocorre, o sistema, ele avisa. Ao menos o DCP, ele avisa. O PJE, eu não sei, porque eu nunca passei por nenhum caso nesse sentido. Que o indivíduo fulano de tal está com a OAB suspensa. Sim. Né? Só que aí não informa qual é o período da suspensão, quando começou, qual o período. A gente fica sempre numa situação delicada em relação a isso. Sim, aí, geralmente, eu certifico para o juiz falar, né? Porque... Luana, eu vou até te orientar de outra forma. Tem acontecido muito isso. Agora, nesse ano passado, agora 2021, 2 advogados aqui de Campo Grande constavam no sistema do TJ como suspensos na OAB, e não estavam. Os 2 advogados vieram me procurar, e aqui na OAB a gente emite uma certidão do próprio sistema da ordem, a certidão que informa que o advogado está regular, que não possui condenação ou não tem nenhuma suspensão. E aí, com essa certidão, o advogado junta no processo. Mas o problema, quando vem do TJ, não é apenas Campo Grande, é todo o Estado. E aí, paralelo a isso, eu peço para o advogado peticionar naquele processo que consta ele como suspenso, e eu mesmo faço um ofício para a presidência do TJ, e nesse ofício eu peço que imediatamente o tribunal atualize o sistema e faça constar o advogado como regularmente inscrito, porque ele está sofrendo punições por uma informação errada. Tem acontecido muito isso, Luana. Quando acontecer qualquer tipo de coisa nesse sentido, vai lá na OAB, pede uma certidão, a gente tira na hora. Hoje mesmo eu emiti 3 certidões assim. Emite na hora a certidão, eu carimbo, eu assino. Mas isso não compete a mim, né? Essa que é a questão, não é minha competência. Eu não posso fazer uma intimação em que consta lá o sujeito lá suspenso. Eu não posso fazer. Aí eu tenho que informar isso para o juiz. Sim, né? Sim. E o advogado, não é possível... Pode ser que aconteça de eu ser a primeira pessoa mexer num processo o qual ele está devidamente cadastrado e ele receber depois uma intimação do juiz para regularizar essa questão da representação processual. Já vem um despacho já quase certo ao autor para regularizar sua representação processual. Ponto. Sim. Então, e se não for verdade? Ô, Plaza. Oi, pois não. No site da OAB a gente não consegue consultar pela OAB do advogado a situação dele? Márcio, você consegue no CNA, Cadastro Nacional do Advogado. Você consegue tranquilamente. Mas, assim, esse cadastro nacional ele não é tão rápido quanto o sistema interno da OAB. Nós temos um sistema intranet. Inclusive, deixa eu mostrar a vocês aqui rapidamente. Bom até... Olha como é que funciona aqui o CNA. OAB Nacional. Vou entrar aqui para vocês. Está vendo aqui? Aí vamos lá. Eu posso colocar o nome do advogado ou a inscrição. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Apareceu. Tá vendo? Situação regular. Caraca, hein? Novinha, hein? Tá vendo? Aqui diz, inclusive, minha sociedade de advogados, minha empresa, tá vendo? Tem tudo. E aqui consta regular. Se tivesse excluído, estaria aqui. Mas suspenso também aparece, Márcio. E eu botei o nome. Eu tenho só o número da inscrição. Eu coloco aqui, 130541. Mas aí a inscrição todo o Brasil. Aí você coloca aqui, Rio de Janeiro, tipo de inscrição, advogado. Vai aparecer. Tá vendo? De novo, Viu como é fácil? Aprenderam? Beleza.
Enfim, mas mesmo assim, Márcio, esse sistema nacional, eu confio mais no sistema interno da OAB, que a gente tem aqui na subseção, ou qualquer subseção, ou na seccional, o advogado vai ter o direito a uma certidão. Que se você pegar o CNA, printar a tela e juntar no processo, não tem tanto valor quanto uma certidão emitida em qualquer subseção da OAB assinada pelo presidente, que tem muito mais valor. Bom, para a gente, então... Não, já são 9h47, não quero entrar. Na próxima aula, eu vou começar falando com vocês sobre a atuação do advogado postulando em juízo fora dele, fazendo prova do mandato, da procuração. Quando ele pode atuar com procuração, sem procuração, quando ele tem prazo para praticar o ato depois juntar. Isso é um assunto que demanda mais tempo. E aí, na aula da semana que vem... Aliás, desculpa. Na semana que vem, eu vou estar dia 11 de março. Eu vou estar numa formatura, colação de grau e formatura, da turma que se formou agora desse período, do curso de Direito, e eu vou estar lá tanto na colação quanto na festa deles, porque eu serei lá o professor homenageado por eles. Então, semana que vem, sexta-feira, não poderei dar aula, mas vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou preparar umas atividades, aquelas de múltipla escolha, para vocês responderem sobre procuração. Quando pode fazer, uso da procuração, atos sem procuração, prazos. E aí, vocês vão receber essa atividade na sexta-feira que vem. Eu não poder dar aula, e na aula seguinte, a gente volta, eu corrijo e continuo com o conteúdo. Beleza? Ok. Alguém me chamou aqui, foi a Mariana, desculpa, deixa eu ver aqui. Mariana, por favor. Professor, boa noite. É uma pergunta que não tem muito a ver com a aula, não tem mais a ver com a faculdade. Eu cheguei meio atrasada, não sei se o senhor falou ainda. Sobre o TCC, ficou resolvido como? A gente vai ter um TCC 2, não vai ter? Só Deus sabe? Vai ter sim. Só não vai ser no horário de aula de 19 a 22, mas vai ter. Isso aí a professora regente, ela vai conversar com vocês em breve. Realmente, houve um ajuste aí na grade, um pouco inesperado para nós aqui no Rio de Janeiro, mas fique tranquilo que a diretora já está resolvendo. Foi uma coisa que fugiu da nossa autonomia, mas vai ser resolvido sim, fiquem despreocupados. Vocês terão TCC normalmente. Bom? Tá bom, professor, obrigada. Nada. Bom, vamos lá então, meus amigos. Plaza, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em relação àqueles certificados da semana jurídica, tem um prazo para a sua secretária nos remeter? Olha, tem sim, desculpa, que o carnaval aí deixou a gente sem ter o que fazer. Mas eu vou... O erro foi meu, tá? Eu que não lembrei ela. Pode brigar comigo. Inclusive hoje eu estava... Não vou brigar não, só quero eles para entregar no restante de carga horária, mais nada. Não. Vou brigar contigo não. Inclusive hoje eu fui e não levei a minha mochila com o meu computador, tudo que eu carrego, né? E o meu token ficou na mochila. Primeira coisa que ela me perguntou quando eu cheguei lá, Rodrigo, trouxe o seu token? Eu falei, não. Ou seja, vários certificados deixaram de ser emitidos hoje por minha culpa, porque eu não levei meu token. Mas segunda-feira eu resolvi. Então tá tranquilo, tá ótimo. Obrigada, Plaza. Professor, e a situação também das horas complementares continua a maneira tradicional? Foi facilitado aí através dos cursos online? Como que vai ser, professor? Eu ainda não tive a resposta da direção. Na segunda-feira próxima agora, vamos ter uma reunião de novo de coordenação e esse assunto entrará em pauta. Tá ok, professor. E o caso... Lembrando que a minha posição é de manter o mesmo critério que foi da turma passada. Entendi, professor. E também não tem nada resolvido sobre como vai ser o TCC ou já tem? Então, o TCC não será no horário de aula como era anteriormente. Vai ser no horário fora da aula. Eu não tenho ainda como te responder isso, porque faltam alguns ajustes,
porque a diretora já conseguiu, junto à Unesp, que uma professora fosse designada para isso, mas não nesse horário. E aí, com certeza, vai ser a Flamer, né, porque é a professora regente, seria uma falta até de bom senso mudar, mas vai ser um horário fora dessa aula. A gente vai ter uma solução para vocês. Entendi, professor. Mas, por enquanto, o trabalho a ser apresentado é o tradicional mesmo, né? Não vai ser aquele simplificado, não. Isso, por enquanto, é tradicional. Perfeito. Cláudia, provavelmente vai ser os finais de semana essas aulas de TCC, certo? Olha, não sei, Luana. Eu acho que não. Mas como que vai colocar durante o dia se o povo trabalha? Bom, alguns horários flexíveis, de repente uns horários parecidos com o do núcleo, ou talvez disponibilizar, não sei se é o caso, que aí também não depende de mim. A questão é muito estranho, porque o período passado, o NPJ teve a flexibilidade até de os sábados, né? Sim. E esse ano, alguns alunos se queixaram, porque tem uma correria maior durante a semana e tem uma disponibilidade maior aos sábados. Aí não pode ter NPJ aos sábados, mas pode ter outro tipo de aula. Meio esquisito, né? Sim. Isso aí, né? Concordo, claro. Professor, é bem esquisito isso. Não tem como o senhor também tinha que ter um bom senso. Se posicionar aos sábados e atrapalhar alguns alunos que não podem, ou então durante a semana, que outros também não podem, entendeu? Vai ficar bastante complicado. Talvez um plebiscito aí. Eu concordo com vocês. Da mesma forma que a gente não pode obrigar um professor a trabalhar os sábados, a gente tem que ter um pouquinho também de cautela, porque alguns alunos já contavam com o sábado como o único dia disponível para cumprir a sua atividade no núcleo, por exemplo. Eu tô com vocês nessa também. Esse período lá no NPJ está sendo proibido. Não vai ter mais aos sábados. Eu sei. Não terá. Aí, se ter aula também é meio complicado. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Não adianta sofrer por antecedência. Isso. Vai começar o núcleo agora a partir do dia 15, não é isso? As inscrições é a partir de segunda-feira, dia 7. Isso. Marilene me chamando. Pois não, Marilene? Oi, professor, boa noite. Boa noite. O meu assunto não é referente à turma, mas é algo pessoal, mas como é urgência, eu não vi alternativa a falar, entendeu? É que eu estou com um boleto de uma matéria de dependência que me informaram que eu tenho que fazer, só que eu estou desde o dia 20 tentando pagar e já tentei várias vezes entrar de acordo com a faculdade, aí eles falaram que enviaram um e-mail para São Paulo e está esperando a resposta, e até agora não responderam, só que o mês virou e já tem outra fatura para pagar, entendeu? Então eu não sei como é que eu vou fazer. E eu também não estou conseguindo assistir a aula porque não me liberaram o código da turma. Sim. Olha, eu realmente, assim, essa questão financeira foge um pouco da minha alçada. Eu vou tentar te ajudar perturbando lá o financeiro de São Paulo e ver o que está acontecendo. Porque você quer pagar e não quer receber? Isso é difícil, né? Sim. Já fui na lotérica, já fui no Santander, já tentei pagar online, não consegui. O erro está no boleto, o boleto tem que ser atualizado, eles têm que mandar um boleto atualizado. E o problema é que eu estou perdendo a aula e não estou conseguindo. Se pelo menos eles me enviarem. Sim, Marilene, seu áudio caiu. Então, se eles me mandarem o código da turma, pelo menos, indo resolver, para mim, de boa. Não, tranquilo. Eu vou te pedir um favor. Aproveitar que na segunda-feira eu estou à tarde em reuniões com a direção, é o momento de resolver isso. Se você na segunda-feira puder, ou até comparecer ou quiser mandar uma mensagem para mim, me lembra segunda-feira do almoço. Eu vou estar lá na faculdade por volta de... Deixa eu ver aqui. Olha a minha agenda aqui rapidinho, que segunda-feira, como é que eu vou estar? Eu vou estar na faculdade a partir de 3 horas da tarde. Mas se você puder me lembrar. Sim. Mas, acima de tudo, você fez atendimento direto com a Monique, não foi? Da coordenação? Sim, falei com a Monique, falei com a Michele,
Entendeu? Estou indo várias vezes lá e nada resolvido ainda. Então, até manda um e-mail para a Monique na segunda, para a Monique. Falei com o Rodrigo na sexta-feira à noite e pediu para mandar esse e-mail para você, que ele vai tentar me ajudar. A Monique, ela recebe ela e já deixa para mim lá na minha mesa. Ok, professor, obrigada. Nada. Bom, meus amigos, vamos lá. Mais alguém, por favor? Também estou com o mesmo problema, Plaza. A Monique não consegue me enviar. Entendi. Então faz isso, Camila, manda de novo, perturba lá, que chegando lá eu vou ter um monte de e-mail. Não, eu mandei um e-mail para ela agora há pouco, vou aguardar até amanhã para ver se ela vai me responder. Porque ela falou que estava tendo problema, eles não estavam enviando, sei lá, uma coisa assim, não estavam enviando para ela e ela não conseguia me repassar esse boleto. Então beleza. Mas qualquer coisa, Camila, segunda-feira a mesma coisa. Me lembra lá beleza. que é 6 horas. Tá beleza. Valeu. Bom, meus amigos, então, já são 10 horas agora. Vou me despedir de vocês, desejando a todos aí um excelente final de semana, muito juízo, se cuidem e até segunda-feira, né? Segunda-feira temos aula de mediação e arbitragem, isso. Até segunda-feira. Oi. Vai dormir não, quero tirar uma dúvida contigo, rapidinho. Claro, diga. Boa noite, bom final de semana. Almara, beijo. Olha só, tem alguma chance das aulas deixarem de ser remotas nesse período, não, né? Tem. Muitas. E aí, amado? Assim, programação, cadê? Olha, Isabelle, eu não posso afirmar a vocês, mas é uma grande tendência que já no final de março volte. E é a vida, né, dos outros, porque assim, tem que se programar, que é uma programação. Né? Eu te entendo, mas assim, o serviço é presencial, a gente tem que voltar. Eu mesmo sou o que mais brigo para voltar. Né, Flávia? A gente depois vai ter uma conversa séria aí sobre isso aí. Não adianta me ameaçar aqui no privado, não, hein? Mas valeu, era só essa dúvida mesmo, porque assim, além da programação financeira, as pessoas também têm que se programar assim, né? Porque... Não, tem razão. Não pode ser uma coisa assim repentina. Tem que ser uma coisa que, se acontecer mesmo de fato, que vocês sejam avisados com antecedência, por favor. Tá bom, brigadão. Tchau. Tá, beijo. Para março não é, né, professor? Oi? Já tá aí na porta. Para março não é, que março tá aí na porta. Não entendi. Para março não é, porque tá aí na porta. Olha, não sei não. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4 ainda. Quem sabe? Pô, não vou poder nem mais dar aquela desculpa de internet, caiu. Não vai. Cabeça vão... Mas, Cristiano, pensa no lado positivo. Muitos perderam aquela desculpa de ter que sair de casa. E vão ter essa desculpa de novo. Mas tem outras, professor, que é muito vantajoso estar em casa. Eu adoro estar em casa assistindo sua aula, Plaza. Muito bom. Tá maluco. Bebendo minha cervejinha, e na paz do Senhor. Mas eu não adoro. De pijama, isso aí. Melhor coisa. Olha só, mas eu não adoro estar de casa dando aula para vocês. Vendo esse monte de nome aqui com câmera fechada. E eu aqui sozinho, botando a minha cara. Eu quero uma presença. Tá muito carente, professor. Marca um churrasco que todo mundo vai. Isso aí. Olha o Cristiano ainda na moral aí, ó. Tá vendo? Só você, Cristiano, tá vendo? Valeu, meu amigo. Dando essa moral aí. Meus amigos, grande abraço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Valeu, Plazeira. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite, rapaziada.